Pessoal, muito bem-vindos ao canal Qual a Fórmula. O vídeo que você vai assistir agora é parte da entrevista que a gente fez com o professor Dr. Jefferson, lá da UEPG. Nesse vídeo ele vai falar sobre a sua teoria e como que o aluno está bem preparado para encarar uma universidade, beleza? Fica até o final e bora lá! Na verdade, a pesquisa de ensino sempre existiu. Né? O que existe, voltando para a área de ensino, o que existe é o seguinte: em 2016 eu publiquei, né, aí eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, eu publiquei esse livro. Né? Nesse livro eu coloco uma teoria. Né? Os alunos meus têm acesso ao livro, podem ler. Né? Eu estou para tirar dúvidas, mas o fato é que desse livro surgem algumas consequências. E essas consequências mudam a história do ensino. Então, eu até separei um livro que eu indicaria para vocês também. Eu acho que a física, as pessoas que trabalham em física vão ter que estudar neurociência. Quando aprendemos na escola sobre os sentidos, falamos somente 5 deles: olfato, visão, audição, gustação ou paladar. No entanto, hoje consideramos que temos mais do que isso. Então, eu na escola aprendi que existem 5 sentidos, mas a neurociência já mostra que existem outros caminhos que a gente não conhecia. Aí vale geocentrismo ou heliocentrismo. Luz é partícula ou é onda? Nós temos 5 sentidos ou temos mais? Então, por exemplo, eu defendo uma teoria no qual a ação motora, né, que a neurociência, na minha opinião, está explicando para mim isso, é quem gera o conhecimento exterior. Então, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você pensar, somente a ação motora, essa é a principal conclusão do meu trabalho, somente a ação motora vai externalizar isso. Por isso que eu digo que não está materializado na mente, não vai ser usado. Por quê? Porque é uma ação da mente que aciona os processos de defesa do organismo e que vão reagir em relação ao que está ao exterior. Então, se a mente não está preparada para isso, esquece, você não vai usar. Então, na escrita ou na fala, se você não tem o pensamento bem elaborado, ou você engasga ou você não escreve. E aí você chega na segunda consequência do trabalho, que é o seguinte: a fala e a escrita estão de um lado da escola, a leitura e a audição estão do outro. Porque no que eu defendo, a leitura e a audição são coisas de reconhecimento. Ou você já tem o padrão que está colocado, ou você diz que o troço não presta. Você começa a ler o livro que você não entende, o que você fala sobre o livro? Que é uma porcaria. É verdade. Você lê o livro que você conhece, por isso que eu digo, aos poucos as pessoas irão entender isso. Né? Se você lê um livro de física que não casa com o seu vocabulário, você diz que o livro é uma porcaria. Sim. Se casa, aquele livro é o Deus para você. Né? A mesma coisa é o som. Se você não reconhece a linguagem, você não vai saber o que está se falando em inglês ou em outra língua. Mas se você conhece, você responde a linguagem. Né? Isso é natural. Por que isso é importante? Porque o que você faz, por exemplo, quando você lê um texto? Logo depois, o que você faz? Ou você esquece, ou você começa a falar com você mesmo. Quando você fala com você mesmo e você está articulando as pregas vocais, você está materializando o conhecimento. Por isso que você não pode... A externalização do processo é a fala. Se você não quer falar, escreve. Pois é. Né? O que nós estamos fazendo agora é externalizar conhecimentos que eu tenho e que estão sendo gravados. Isso é um conhecimento real exterior. Esse vídeo que está indo ao ar é um conhecimento real exterior produzido pelo Gerson. Né? Por quê? Porque isso está na minha cabeça, eu organizei esse pensamento e estou externalizando pelas pregas vocais. Isso é um ordenamento mental. Né? A mente que está fazendo isso. Se eu não tivesse... Por isso a experiência da câmara escura. Por isso a experiência da câmara escura. Né? Isso é um resultado futuro do trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Por isso que é coisa séria. Porque eu quero alfabetizar alguém dentro da câmara escura. Então por isso está sendo montada aquela câmera no meu laboratório. Então lá, né, tem a microfonia. Agora eu realmente consegui vedar toda a luz. Né? Agora eu consegui vedar o eco. Né? Porque você falava lá dentro, dava eco. Então, agora acabei com esse problema também. Mas a ideia lá é a seguinte: é colocar uma impressora 2D, né? Onde a pessoa vai segurar uma caneta, por exemplo, e eu vou escrever, e ela só vai ficar na sala com o som e fazendo o movimento da caneta. Aí eu vou associar esse movimento com a fala. Então eu quero saber, a pergunta é essa, eu quero saber se isso é capaz de fazer uma pessoa escrever.
Ela deve aprender, porque eu vou treinar sem ela saber o que está acontecendo. Eu vou treinar ela a escrever casa, por exemplo. Ela vai escrever casa. Então eu vou dar os movimentos através da ação motora e vou dar a fala pela audição. Então eu vou associar, sem o visual, né, uma coordenação motora com som. Isso vai estar registrado no cérebro dela. Depois eu posso até mostrar uma casa para ela. Vou pegar palavras que ela já conhece. Ela sabe que é uma casa, sabe que é uma bicicleta, sabe que é uma bola. Então eu vou associar o som com a ação motora de recepção e com o que ela já conhece. Então esse é um projeto de pesquisa e ensino, né, que eu estou desenvolvendo. Um futuro, vamos ver se no futuro próximo eu consigo desenvolver, porque tem muita eletrônica envolvida nessa parada, porque eu tenho que montar uma impressora 2D sem barulho, né, não pode ter som, e a pessoa tem que estar lá dentro da sala, né, a sala já existe, agora é uma realidade também. Então são coisas que eu estou desenvolvendo na área de ensino, né, que eu acho que esse é o que a gente está... Além de desenvolver o laboratório, né, também criei o YouTube lá, o ambiente lá é para desenvolver vídeos, realmente vídeos que são mais longos, inclusive para a pessoa não começar a assistir e parar. Né? A ideia é que a pessoa pare para fazer de fato, entenda o processo. É por isso que naquele vídeo lá, já vou avisando também, que daí já fica registrado, né? Eu estou lançando os vídeos, mas o último vídeo, apesar de você assistir os vídeos sobre ótica de lentes esféricas, quando eu lançar o último vídeo, eu vou fazer o cheque se você entendeu ótica geométrica de lentes esféricas. Eu vou mostrar que você não entendeu nada, porque você só assistiu os vídeos. Essa resposta eu já tenho. Né? Já tá ciente. Já sei, mas é o último vídeo, é o último episódio, que serão lentes cilíndricas. Aí eu vou aplicar a metodologia do laboratório, né? Tentar ao máximo dentro do trabalho que eu desenvolvo, tentar levar a metodologia para mostrar que você não entendeu a ótica geométrica de lentes esféricas. Né? Porque se você tivesse entendido, você vai resolver os problemas que eu... Aí já responde a última pergunta, né? Como é que você faz para checar se o conhecimento realmente aconteceu. Né? Então esse é o último vídeo que eu vou fazer, tá nessa direção do trabalho também. Né? Legal. Tá certo? Professor, uma última pergunta então, para a gente encerrar esse vídeo aqui, que está sendo simplesmente fantástico. A gente conseguiu ter uma boa noção das duas áreas que o senhor já trabalhou e trabalha atualmente. Você concretizou várias das suas ideias, tem o LAEP, que qualquer pessoa pode, com algumas condições, né, frequentar o laboratório, pode entrar em contato com o professor. A gente vai deixar um endereço aqui, se o professor disponibilizar para o pessoal entrar em contato e com certeza. se interessa. Vamos Com deixar certeza. também aqui na descrição do vídeo o canal que o professor comentou para assistir os vídeos de experimentos de óptica com lentes esféricas, que são simplesmente sensacionais. Vídeos curtos, diretos, objetivos, são extremamente interessantes. Professor, a pergunta que o Vitor colocou no nosso roteiro é: quais dicas, ou o que o senhor diria para o pessoal que está entrando na área da física, seja na licenciatura, no bacharelado, o novo acadêmico que está entrando na universidade, o que ele tem que ter em mente que a universidade vai proporcionar a ele? Cara, para responder essa pergunta, eu não sei se eu direcionaria uma pergunta específica, uma resposta específica para a pergunta, assim, para física. Porque eu acho que o próprio LAEP... Vale mais pro geral, né? O próprio LAEP está demonstrando isso. Eu preciso de pessoas que pensam, né? Precisamos ensinar as pessoas a pensar, a dar solução aos problemas. Né? Por isso que eu defendi a ideia antes de curso técnico. Você vive bem se você tiver um curso técnico e é feliz. Não precisa ir fazer universidade. Na universidade nós precisamos de pessoas que estejam capacitadas a pensar. E para pensar, eu preciso de uma pessoa que tenha realmente o aprendizado nessa direção. Então, o que eu peço para as pessoas fazer como dica é o seguinte: escreva. Né? Por quê? Porque se você escrever, você vai estar articulando os pensamentos e você, no fundo, vai estar aprendendo a pensar. É isso que eu defendo no meu livro. E aí, a dica principal para fazer isso é a seguinte: dê uma aplicação boa para o seu celular. Qual é a aplicação boa que você pode dar para ele? Você liga a câmera, né, pega um conhecimento que você tem em sala de aula, qualquer coisa da sala de aula que você queira fazer lá, aí diz: isso aqui eu conheço, agora pega e grava um vídeo e assista o vídeo depois. Né? A gente está vivenciando isso. Não é transmita para os outros o vídeo, não. Você escreva, grave o seu vídeo e assista o seu vídeo. Aí você vai ver, vai entender qual a porcaria que você fez. Né? É a verdade. Eu sei porque o primeiro vídeo que eu fiz aí pro meu canal, eu fiquei 3 dias gravando 2, 3 minutos. Exatamente. Porque às vezes você articula uma palavra errada,
Às vezes você está com o troço pronto, articulou errado, tem que voltar, daí na próxima vez você grava errado porque você articulou errado a ideia. Aí você tem que voltar a escrever, né? Tem que estar tranquila. Aí o nervosismo começa a aparecer, porque você está olhando para um botãozinho ali, que não tem ninguém assistindo. Né? Então, aí é que entra aquela questão do que está escrito na capa do meu livro, né? Eu te corto o olfato, te corto o tato, te corto a audição, te corto a visão, te corto a fala, o que sobra? É isso na sala escura lá, Gilmar, que acontece. Não sei se alguém já entrou lá, mas agora, quando voltar, a gente vai entrar lá. Quem quiser, né? Uhum. Porque lá você não tem acesso aos seus sentidos, os 5 sentidos ensinados na escola. Ou você pensa, ou você não pensa. Então, é lá que você começa a realmente pensar, né, o que é o conhecimento, o que é o pensamento. Então, a dica é essa, você começar a aprender a pensar. E aí é uma definição também que está no meu livro, né, você pode ir lá procurar. O pensamento é uma busca ordenada de informação no inconsciente. Se você ordenou isso, você obtém como resposta. Caso contrário, você continua necessitando pensar. Então, essa dica aí de você pegar um vídeo, né, botar um celular lá e gravar e dar uma utilidade boa para ele, né, de você gravar os seus próprios vídeos com o seu conhecimento, é uma dica fundamental, porque aí você vai saber realmente se você consegue reduzir o conhecimento seu em poucas palavras. Uhum. Né? Caso contrário, você siga a dica, que não é minha, que é do nosso famoso físico do Feynman, né? Se você acha que você sabe, chame o seu filho, né? No meu caso, eu tenho os filhos. Eu chamo uma criança e vai explicar para ele. Aí você vai saber se você realmente aprendeu. Né? Se você conseguir traduzir o seu conhecimento em palavras de vocabulário e significado para uma criança e conseguir abordar isso de várias maneiras diferentes, aí você realmente aprendeu. Né? Porque ficar repetindo que nem papagaio, isso aí o mundo tá cheio, não precisa muita... Isso a gente está vendo horrores agora na internet aí, de vídeos de professores falando besteira e, né, infelizmente eu também falo besteira, né, isso é óbvio, mas se ninguém me chamar a atenção, eu vou continuar defendendo ideias, né, mas eu tenho as opiniões formadas, eu defendo as minhas ideias. Posso estar errado, né, não existe um acerto, é isso que a gente está discutindo em História e Filosofia da Ciência, não existe uma teoria certa, né, existem argumentos para se defender uma teoria. Né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? E a dica é essa. Tem uma ideia? Aliás, essa é uma frase que me cai bem sempre. É associada ao Einstein, mas eu não sei se é dele ou não, mas se uma ideia, em princípio, não parece absurda, não vale a pena investir nela. Né? Então, quando eu lanço os meus projetos, eu me pergunto, essa ideia é absurda? Se for, é nela que eu vou trabalhar. Sim. Porque, caso contrário, é uma resposta que eu já conheço. E resposta que eu já conheço, eu vou para a escola buscar. Né? Porque na escola a gente aprende manuais. A gente tem livros prontos, manuais prontos, questões prontas, tudo pronto. Então, quem vai fazer pesquisa de pronta, trabalhar... E aí eu posso dizer para você que eu sou um físico de sucesso na minha profissão, me sinto assim, exatamente porque eu resolvi problemas em várias áreas, né? Trabalhos em várias áreas, com pouco dinheiro, porque eu estou aqui em Ponta Grossa, no Brasil, e desenvolvo as ideias e vou trabalhando. Então, eu me sinto realizado por isso também. Eu acho que essa é a dica principal. Você criar um desejo e se sentir realizado naquele desejo, independente do que pensem as pessoas. Porque o pensamento é seu, o pensamento ninguém vai roubar de você. Você pode até concordar com as ideias das pessoas, executá-las, mas isso não quer dizer que você concorde com elas. Então, o que eu faço hoje no LAEP é exatamente isso. Eu vivo num sistema, tenho um sistema, mas eu tenho um laboratório montado, defendo uma ideia, não interfiro na universidade com elas, mas na medida que as pessoas vão querendo conhecê-las, eu vou atendendo as pessoas, vou trabalhando com as pessoas e as pessoas vão decidindo o que querem fazer. Então, eu acho que é isso que vocês estão fazendo também, né? Me procuraram para divulgar esse trabalho, eu agradeço muito, enormemente essa possibilidade. A gente que agradece mesmo. Porque quem quiser conhecer o laboratório está à disposição. Inclusive eu acho que num dos vídeos eu até coloquei lá, eu criei um e-mail exatamente por LAEP, né? O ambiente laep@gmail.com, que é para não misturar o lado pessoal com o laboratório. Porque eu faço tudo sozinho, então às vezes pode demorar, mas enfim, aos poucos eu estou vendo que pessoas estão procurando, realmente pensando na possibilidade de existir uma nova forma de ver a educação, né? De ver o ensino.